Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que eu estou a fazer, em todas as ações que farei durante o dia. Amém? Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos dar início, né, à palestra sobre o nosso congresso com o tema A Verdade. E o meu tema é o que a luz da verdade gera na alma. Esse é o tema da minha palestra, né? O meu nome é Ruth Assunção, sou filha da Divina Vontade, estou no grupo já tem uns 4 anos por aí, e graças a Deus, muito feliz por estar vivendo nessa luz da verdade, por estar aqui inebriada dessa verdade, né? Porque quanto mais a gente contempla a verdade, a gente se torna ela, né? Então, vendo toda essa transformação acontecendo na minha vida, que eu posso dar testemunho de muita alegria e felicidade, ainda mais por falar de um tema tão precioso, porque as verdades do livro do céu, né, gera dentro de nós, da nossa alma, a transformação que acontece por meio da verdade. O que é essa verdade, né? O que que ela faz dentro de nós? É muito importante. Então, louvo e agradeço a Deus, né, por estar aqui, né, e podendo fazer essa partilha, né, essa meditação sobre a luz da verdade. Então, é muito importante, a gente já está, né, falando sobre uma realidade muito importante nesse caminho, quando a gente começa a descoberta. A gente começa a estudar sobre a vontade divina, sobre essas verdades do Fiat divino, quando a gente começa a contemplar, porque estamos vendo o próprio Deus, né? Quem contempla a verdade, contempla o próprio Deus. Então, nós estamos mergulhando nele mesmo. Mas para isso, nessa caminhada, uma coisa que é muito importante e já é um sinal muito claro de que a alma caminha na verdade, de que ela está buscando realmente essa verdade, e essa verdade está fazendo efeito nela. Uma das coisas muito importantes nesse processo de caminhada é a constância. E é uma realidade que Jesus vem falar no livro do céu, no volume 8, né, no trecho do dia 26 de agosto de 1908. A constância no bem faz crescer a vida divina na alma. Então, sem constância, o que que é constância? É você sempre estar ali, disposto. É você permanecer fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, permanecer no seu posto. Se você não for constante nisso, estar sempre ali, não importa problemas, não importa dificuldade, não importa a sua pequenez, não importa qualquer problema que você possa encontrar, mas você compreende que aquele é o seu lugar, você compreende que Deus te quer ali, você compreende que não pode abandonar essas verdades, né? Então você permanece firme apesar das dificuldades. Você não fica olhando para as dificuldades, mas você fica no objetivo, na intenção de todos os dias estar na vontade de Deus. Então, essa constância é um grande sinal. Essa constância é o que vai fazer crescer a vida divina na alma, como o trecho vem falar. Sem isso, a pessoa está fora dessa verdade. A pessoa não está entendendo. Ela está na falsidade. Quando a pessoa começa uma coisa e para, mostra claramente que a intenção dela não foi verdadeira. Que ela é uma pessoa que não se move por um amor puro a Deus, mas é uma pessoa que faz quando lhe convém, quando as coisas estão fáceis, estão favoráveis para ela, que não tem nenhum problema. Então, ela gosta de glamour, ela gosta de tudo perfeito, ela gosta de tudo funcionando do jeito dela, ela quer dominar tudo, ela quer ser poderosa ali e dominar tudo para que tudo aconteça no tempo dela, do jeito dela.
e tudo, as pessoas têm que estar do jeito dela, o marido tem que ser maravilhoso para ela fazer os atos da vontade divina, de prestar atenção nas verdades, os filhos têm que ser maravilhosos, o filho não pode dar problema, não pode dar trabalho, a casa tem que estar impecável, o trabalho tem que estar ótimo, o chefe tem que ser muito bonzinho e dar tempo para ela. Ela acha que tudo ao seu redor tem que ser favorável para que ela dê atenção para Deus. Isso mostra lá no fundo da alma dessa criatura que ela não se move por Deus, mas ela move por satisfação, ela precisa de uma satisfação para que ela então tenha, primeiro, ela tem que ser servida, em que ela tem que olhar para tudo e ver tudo muito fácil, favorável para ela servir a Deus. Então, é Deus, ela quer condicionar no tempo dela, é Deus que serve ela no tempo dela, os propósitos dela. Isso é um absurdo, é uma falsidade que a pessoa está caminhando. Então, uma das verdades que nós aprendemos desde quando a gente entra para viver na divina vontade é que a gente tem que continuar o que a gente começa. Que a gente não, com a caminhada com Deus não é uma volubilidade. A gente abre mão da volubilidade, que é algo do humano, da vontade humana, que ora faz, ora não faz. Se está feliz, faz, se está triste, não faz. Pessoas que se movem por sentimento, por sensações. Então, a gente não fica preso aos problemas humanos, não ficamos presos nisso, a gente se move realmente pela verdade, porque o que que a verdade de Deus vai nos mostrar? Não, filho, eu não quero que vocês fiquem apegados a essas coisas, eu quero que vocês prestem atenção no que eu estou falando. Essas coisas, eu não estou olhando os sentimentos, eu estou olhando a intenção de vocês. Então, nós ficamos com a verdade do que Deus está olhando e nós olhamos também para aquilo que Ele está olhando. E aí ele fala, abandona isso aí, que eu não estou nisso, eu não estou ali prestando atenção em cada sentimento seu, eu não estou ali preso a essas coisas, né? O que eu quero é que a alma caminhe, eu quero ver se ela continua o que ela começa, né? Se ela permanece. Então, sem perseverança, Deus não pode confiar em você, Ele não pode se estender na sua alma. Se Ele vê que você é uma pessoa que é conforme o vento leva, né? Então, todo dia está contado, todo dia está se movendo por algo diferente. Não é uma pessoa que é firme no propósito. Então, uma das coisas na divina vontade é essa. E é muito importante para se concentrar nas verdades do Fiat. Senão, um dia você contempla a verdade, outro dia você está triste e não vai estar dando atenção para as verdades, vai estar lá em você mesmo os seus sentimentos. Então, olha o que Jesus vai falar sobre isso. Minha filha, o que quero é que preste mais atenção é a constância no bem, permanecer tanto no interior, que é a sua intenção, propósito, como no exterior, naquilo que Deus pede para você fazer. Porque a repetição de me amar, de tantos atos interiores e do bem constante, faz crescer sempre a vida divina na alma. Olha que importante isso, né? Mas com tal energia que se pode comparar aquele bebê que crescendo em um mar bom e com alimentos saudáveis, cresce sempre bem com plena saúde. Até que chega a devida estatura, sem ter tido necessidade nem de médicos, nem de medicamentos. É mais. É tão robusto e forte que alivia e ajuda os outros. Olha só. Enquanto quem não é constante, cresce como aquela criança que não se alimenta sempre de alimentos saudáveis e vive um apútrido. Cresce doente e, como os membros não têm força para desenvolver-se e crescer por falta de bom alimento, desenvolve-se com defeitos. Portanto, onde se forma um tumor, onde um abscesso, assim que caminha vacilante, fala fastidiosamente. Pode-se dizer que é um pobre aleijado. E embora alguns membros bons são misturados, a maioria são defeituosos. E apesar de consultar médicos e tomar medicamentos, pouco ou nada ajuda. Porque o sangue está infectado pelo apútrido e os membros são fracos e defeituosos por sua má nutrição. Então será um homem, mas não chegará à estatura devida e terá necessidade de ajuda sem poder ajudar os outros. Assim a alma inconstante. A inconstância no bem é como se a alma se nutrisse com alimentos não bons e ocupando-se de outras coisas que não são Deus, é como se respirasse apútrido. Portanto, a vida divina cresce frágil, miserável, faltando-lhe a força e o vigor da constância. Tá vendo, gente, que é muito sério? Que quando caminha, quando Jesus fala assim para nós, preste atenção nessas verdades. Se a gente se distrai, se a gente não está atento, entende? Se a gente, para nós, as verdades é como uma coisa assim, eu faço quando der, né? Quando me der um tempo, eu escuto o que Jesus tem para dizer. Se é uma coisa em que a alma se ocupa de outras coisas primeiro,
Ah, primeiro eu tenho que dedicar totalmente aqui no meu trabalho. Totalmente, totalmente aqui no meu trabalho, primeiro aqui, é muito importante. Ah, eu tenho que dedicar totalmente aqui a minha família, as coisas da minha casa, deixar minha casa primeiro totalmente impecável, depois eu presto atenção nas verdades quando der. Se para a pessoa as coisas de Deus é uma coisa que pode empurrar pela barriga, as verdades para ela não são, não é algo assim, como que eu posso dizer, que ela abraça como a vida dela, não são a vida dela. É uma coisa que ela está somando à vida dela, é uma coisa que ela pensa assim, eu posso pôr em um determinado momento da minha vida, mas não é o principal, não é o mais importante. Ela não entende que ali já está toda a vida dela ali. Ela não entende assim. Ela entende como uma coisa que chegou para agregar ao que ela já vive. Ela não vê que é a resposta do que ela vive. Na verdade, tudo que ela vive está ali dentro. Ela deveria encontrar ali a resposta, o entendimento, né? Mas não. É uma coisa que ela coloca como quando der. Então, é uma pessoa que se nutre mal, fraca. É uma pessoa que cresce pequena, raquítica. O que que é essa estatura que fala aqui? Essa estatura é a de Jesus. É quando você se alimenta tanto das verdades que você se torna ela mesma. Você se torna o próprio Cristo vivendo em você. De tanto que você está alimentando a vida divina, de tanto que você está alimentando o livro do céu, de tanto que você está alimentando e vivendo essas verdades, Jesus vai tomando tanto o controle, a prioridade na sua vida, você vai tanto colocando ele como a prioridade, você vai tanto assumindo os pensamentos dele, de tanto você ler sobre ele e amar e concordar, assimilar ele, e você vai percebendo esses sinais na sua vida e você vai alimentando tanto disso que você se torna o próprio. Quando você vê, você pensa como ele, você age como ele, você sente o que ele sente, de tanto que você se concentra nisso, de tanto que você entendeu que tudo na sua vida parece que parou quando você chegou para as verdades, você percebeu assim, nossa, é a coisa mais importante agora, a prioridade da minha vida. E todas as coisas a gente virá por acréscimo, vai ter a hora de fazer todas as coisas, você não vai largar esposo, trabalho, por estar concentrado nessas verdades. Ao contrário, você vai viver isso de uma forma muito mais verdadeira, porque a luz da palavra de Deus, o que que a luz dessas verdades gera na sua alma? Gera na sua alma uma vida em que você vai viver verdadeiramente com princípios verdadeiros. Então, como esposa, você vai ser verdadeira, você vai estar na verdade quando você vai estar no seu posto, vivendo como a esposa deve viver. Não é preocupada com fazer tudo perfeito, mas dentro da ordem que Deus te colocou, em que Ele vai deixar muito claro para você: eu estou amando seu esposo e seus filhos através de você. Então eu quero que você ame, então você vai amar, você vai servir, sem querer nada em troca, vai fazer isso gratuitamente por um amor muito grande, sem ficar esperando um elogio, sem ficar esperando nada. Então você também vai ser constante nas coisas da sua vida. Você não vai ser uma pessoa assim que só se move por interesse. Se alguém te elogiar, você continua fazendo o seu trabalho. Se não te elogiar, você não faz. Não, você vai se mover somente por Deus. Então, essas verdades do interior vai transbordar para o exterior da sua vida e você vai viver a verdade, você vai ser uma pessoa verdadeira onde você for, porque essa verdade vai tomar conta de você. Então, isso vai produzir em você uma constância. Você sabe, ó, Deus me colocou nessa casa, essa é a constância da minha vida, do meu estado de vida. E permanecer no estado em que eu estou. Se estou casada, casada. Se sou mãe, como esposa, como serva de Deus. Mas isso por causa da verdade que está ali em você, te alimentando constantemente. Então, não tem como isso não vai transbordar em todas as áreas da sua vida. Mas se as verdades para você é uma coisa que você põe numa caixa e pega de vez em quando, você come esse bebezinho que está sendo falado aqui, que se alimenta de alimentação má, cresce fraca, doente, que nem os remédios ajudam. O que que são esses remédios? São sacramentos, né? Porque quando a pessoa vai lá, ela comunga, mas mesmo assim ela tá vazia, tá triste. É aquele momento que ela tá fazendo aquela oração, aquele momento que ela vai até um grupo de oração, mas depois ela já tá vazia, triste, desanimada de novo. Entende? Porque o remédio é um meio, né? Mas ela não amou a verdade de Deus, ela não abraçou a palavra de Deus. Ela de vez em quando busca os remédios como ajuda, mas é uma pessoa assim que está sempre precisando, ela não consegue ajudar ninguém. Por que não consegue ajudar ninguém?
Porque ela está sempre fraca, ela não tem o que falar para ninguém. Ela não tem, ela até se sente culpada diante da própria vida dela. Então, eu vou falar o que para o outro? Eu vou ensinar o que para o outro se eu estou precisando? Então, é uma pessoa que sempre está necessitada. Vem me preencher, Senhor, vem me abraçar, Jesus. Vem, ela sempre está nessa posição diante de Deus, né? Como que Deus, quando ela busca Deus, ela não tem aquela posse de se abraçar aquela verdade, se viver naquela verdade, de poder testemunhar para as pessoas aquilo, como alguém que dá para o outro, alguém que ajuda os demais, alguém que está fortalecido e pode falar, gente. Olha, o segredo de eu estar com essa força toda é porque eu estou me alimentando da palavra de Deus. É porque Deus está me ensinando isso, isso e aquilo. Ela é uma pessoa que não consegue doar para ninguém. Então, por isso que ela não consegue também falar da vontade divina. É uma pessoa que sente assim, eu só posso ouvir, gente, o que vocês estão falando. É muito lindo que todo mundo está partilhando, mas eu só posso ouvir, eu não consigo dizer nada. Entendeu? Porque ela não tem essa coragem de abraçar, de abraçar aquilo de verdade, aquela verdade. Ela não toma aquela verdade como que para ela. Quando ela ouve Jesus falando e Jesus ensinando, e Jesus ensinando, olha, caminha, eu quero que caminhe dessa forma, quero que vocês partilhem sobre a vontade divina, falem da divina vontade, né? E Deus põe ela num grupo de estudo, Deus põe ela com outras pessoas para partilhar, mas ela é uma pessoa que se eu só posso ouvir, eu não tenho nada para dizer, então ela é essa criança fraca, ela não ajuda ninguém, ela não sabe doar para ninguém, ela só quer receber, entende? Porque ela não abraça a verdade com posse, como algo dela em que ela também vai ajudar os demais. E isso é muito triste, gente. É como vive a maioria das pessoas, tá? Elas só vão até Deus para receber, entende? E não tem essa força, né? E basta um problema, basta alguém falar mal, né? Basta um problema, uma tempestade, para elas desanimarem. Então, assim, não é Deus o motivo único, elas ficam sempre apegadas às pessoas, né? É muito complicado isso. Então, um dos segredos da vontade divina que não tem como, Deus nunca vai mentir para você, não tem crescimento da vida divina crescer na sua alma, não tem nem como Deus confiar em você. Se você é uma pessoa que ora partilha e ora desaparece, Deus não pode confiar em você, você não tem essa constância no bem. Então você não consegue doar e ajudar ninguém, porque você não se alimenta do alimento poderoso daquelas verdades. Ao contrário, você fica ali sofrendo nos seus probleminhas humanos, entende? Então você fica com esse ar pútrido que está sendo falado aqui, que são os problemas humanos, é a preocupação humana demais, pela falta de confiança em Deus. Então você fica ali tentando resolver tudo do seu jeito, porque você não confia em Deus de verdade. Então, um dos sinais muito claros que as verdades vai produzir na alma é a constância no bem. Se a pessoa é constante, ela está na verdade, a verdade está agindo dentro dela. Ela está realmente vendo, ela não está sendo falsa naquilo que ela se propôs a fazer. Agora, se a pessoa para por qualquer coisa, ora faz, ora não faz, e arruma um monte de desculpa, é meu trabalho, é meu emprego, é meus problemas com meus filhos. Então, essa pessoa não está realmente, Deus não é tudo para ela não está sendo verdadeira no propósito. Ela até pode falar da boca para fora, vem divina vontade de reinar em mim, mas não é verdade. Ela não professa isso em verdade. Então, a constância é um sinal muito claro de se a pessoa realmente está na verdade, se a intenção dela é pura, tá? É muito importante isso. Sem constância não tem caminhada na divina vontade, não é de uma hora para outra, não é aquele tudo rápido. A constância é esse alimento diário. Todos os dias você vai se alimentando das verdades. Todo dia tem algo para aprender, tem algo para Deus trabalhar dentro de você. É um crescimento. Você não com um bebezinho não tem que comer todos os dias. Você também, a sua alma tem que se alimentar todos os dias. Não é de vez em quando, senão você fica desnutrido, não é assim para o corpo? Imagina para a nossa alma. Se a palavra de Deus não for um alimento diário para nós, se as coisas de Deus para nós não for uma coisa que é primordial, que é principal, então não tem como, Deus não vai enganar você, ele vai deixar muito claro para você. Então é muito sério isso, então é um dos sinais muito claros se a pessoa está realmente compreendendo, se a pessoa ama aquela verdade, é se ela permanece no bem que ela se propôs a fazer, se ela permanece firme e não para por nada. É muito importante isso. Amém? Essa é a primeira informação que é muito importante a gente entender, né, nessa
palestra para a gente entender os sinais em que a luz da verdade gera na nossa alma. Porque quando você está realmente ouvindo a verdade e amando ela e abraçando ela e vivendo, vai ter uma constância na sua caminhada. Você vai ser uma pessoa constante. Você vai ser uma pessoa que está sempre partilhando, que está sempre atenta, que está doando para os outros. Você não fica assim, eu tenho que saber muita coisa antes de ajudar alguém. Não, não é assim. Você vai compreendendo realmente que quando você abraça a verdade, essa verdade de Deus em você vai te levar a doar. Se realmente dentro de você está a vida divina, você vai ser uma pessoa que abre a boca e ajuda os demais. Você vai ser uma pessoa que doa a sua partilha, que doa a sua experiência, que testemunha, que fala do que você está vivendo. Você não vai ser egoísta, porque a verdade de Deus não produz pessoas solitárias, egoístas, que só pensam em si mesma. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vida divina na alma, ela só se expande quando a alma doa. Então, uma coisa muito clara é que a vida divina vai produzir, a vida divina na alma vai produzir na pessoa o mesmo sentimento de Deus, porque é Deus vivendo na pessoa. E Deus é doação. Então, essa pessoa vai ser uma pessoa que doa, essa pessoa vai ser uma pessoa que fala, que testemunha, não importa o grau, o entendimento que você está tendo ali, mas aquilo é muito valioso. Você vai entender que não é para você, as verdades não é uma coisa que você vai comer sozinha ali, se alimentar daquelas verdades e ficar ali se nutrindo, não. Vai despertar em você o mesmo sentimento de Deus. Você não vai conseguir se alimentar de tantas verdades, tanta coisa linda e não testemunhar isso para o seu próximo. Não tem como. Automaticamente, uma coisa muito forte dentro de você. Você vai transbordar, não tem como. A verdade vai te levar a um transbordamento, não tem como. Se a verdade realmente é importante, se você está realmente entendendo ela, se você está realmente amando ela, ela vai despertar em você um transbordamento em que você vai estar partilhando, em que você vai estar professando ela e vai doar onde Jesus te pôs, sendo constante, onde Deus te pôs para doar essas verdades, falando nos meios que Deus te colocou para testemunhar ela. Então, gente, tudo por Deus, né? É um movimento dentro de nós que é por Deus, porque quanto mais a gente vai mergulhando nessas verdades, Deus vai, assim, a nossa intenção vai sendo uma intenção, assim, colocada, vamos dizer assim, no eixo certo, vai sendo por Deus, sabe? Por mais nada. Porque quando você vai desapegando, porque uma das coisas que causa essa inconstância é a pessoa, assim, ela é muito os sentimentos dela, muito mimimi, muito preocupada com ela mesma, né? Então, assim, hoje eu não tô bem, vou ficar na minha. Hoje eu tô feliz, eu vou falar. Porque ela pensa assim, que ela é a resposta, sabe? Que aquilo que ela sente é a verdade. Então, ela estava na falsidade antes. Porque ela se movia pelos sentidos dela. Então, se ela tá bem, é um sinal de que, realmente, agora eu posso falar de Deus. Hoje eu não tô eu tô me sentindo bem. Ou então é por questão de culpa, né? Hoje eu não me sinto culpada por nada, eu não fiz nada de errado, então eu vou falar. Hoje eu não vou falar porque eu sinto que eu tô má. A pessoa ouve a si mesma e acha que é verdade, a vontade humana dele é muito verdadeira. Depois ela descobre que a vontade humana dela, que ela dá ouvido para ela mesma, é uma serpente. É a coisa mais falsa que existe. É uma coisa assim tão egoísta, que a vontade humana é tão egoísta, ela só faz as coisas por um interesse. E ela só faz as coisas quando é favorável, quando está num lugar que ela vai ser vista, que vai ser elogiada, que as pessoas vão ver ela. Ela gosta de holofote, ela gosta de aplausos, ela gosta de atenção, ela gosta muito de atenção das pessoas. Aí Jesus vai tirando tudo isso. Jesus vai tirando todos esses gostos, Jesus vai mostrando cada vez mais que você é um nada e vai ensinando você a ter os gostos refinados, né? E quer se mover somente por ele. Isso é muito importante, vai transformando a sua intenção, você vai perdendo, à medida que você vai descobrindo o quanto a sua vontade humana tem que ser calada, quanto ela é falsa, quanto ela é mentirosa, quanto ela é contra a verdade de Deus, quanto ela é contra Deus. Ela quer criar sua própria verdade, ela quer ditar as regras, ela quer dizer a hora de tudo. Aí você vai percebendo que você não pode ouvir ela, que ela é o pior inimigo que existe. E você vai percebendo que a verdade de Deus é imutável. E a verdade de Deus deixa muito clara, é constância. Não parar. Não ficar preso em sentimentos. Não ficar preso em coisas pequenas, minúcias. A verdade de Deus vai sendo muito clara para você. E aí você vai percebendo que você que é problemática, que Deus é muito mais simples de compreender, porque Ele é imutável. Ele não muda a palavra dele, ele é aquele que ele é, né? E você vai percebendo que você é perigosa, porque ora você quer, ora você não quer,
Hora você sente uma coisa, se você ficar olhando seu sentimento, você fica louca, porque toda hora seu sentimento vai te pedir uma coisa diferente, então você tem que calar ele. Aí você vai percebendo que não, que o que eu tenho que fazer é por Deus. Aí Jesus vai falar isso nesse trecho aqui, muito importante. Olha só esse trecho aqui do volume 8, dia 2 de setembro de 1908. A verdadeira virtude de Deus começa e em Deus termina. Então, Luísa está em dias amargos pela privação de Jesus e olha o que Jesus vai falar com ela. Minha filha, o sinal para saber se alguém tem verdadeira caridade, o que é verdadeira caridade? É amor, gente. O amor de Deus está na pessoa. Vamos ver aonde que o amor de Deus está na pessoa mesmo. Ó, o sinal para saber se alguém tem a verdadeira caridade é se ama aos pobres. Porque se ama aos ricos e a eles se dá, pode ser porque espera ou porque obtém algo, ou porque eles simpatizam, ou pela nobreza, pelo engenho, pelo bom falar e ainda por temor. Mas se ama os pobres, os ajuda, os socorre, é porque vê neles a imagem de Deus. Assim que não vê a rusticidade, a ignorância, a descortesia, a miséria. Senão que através destas misérias, como dentro de um espelho, vê a Deus, do qual tudo espera e os ama. Os ajuda, os consola, como se o fizesse a Deus mesmo. Este é o selo da verdadeira virtude, que de Deus começa e em Deus termina. Mas o que começa da matéria, a matéria produz, e na matéria termina. E por quanto esplêndida e virtuosa pareça a caridade, não sentindo o toque divino, nem quem a faz, nem quem a recebe, ficam aborrecidos e cansados, e se tem necessidade, se servem disso para cometer defeitos. Gente, o que eu vou tirar dessa palavra aqui, que eu entendi, trazendo para a divina vontade, né? Acima de falar da virtude, da caridade, mas assim, explicar a vida divina na alma, né? Como que é isso? Como que é esse processo? A verdadeira virtude, gente, o amor. O que eu entendi desse trecho, que eu posso estar contribuindo, é que é você fazer, porque quando você faz por alguém que é pobre, essa pessoa não tem nada para te oferecer. Ela não tem nada para te oferecer. Ela não tem como te falar de você para ninguém. Ela não tem como te dar dinheiro em troca. Ela não tem como te dar nenhum status, nada. Ela não tem nada para te oferecer. Então, fica unicamente por Deus, porque para você se aproximar de alguém assim, é só por Deus mesmo. Então, trazendo isso, né, para os conhecimentos, para o que que a verdade gera dentro de nós? Esse desinteresse por esse glamour. Porque o que que acontece quando as pessoas se aproximam dos escritos? Muitas vezes, eu vou falar o que Jesus pôs no meu coração quando eu estava estudando esse trecho, que muitas vezes as pessoas querem falar dessas verdades do livro do céu, onde elas acham glamour, tá? Onde ela vai procurar os ricos. Que ricos é esse? É ricos de, como que eu posso dizer? Pessoas que são conhecidas da divina vontade. Então, deixa eu ir lá no grupo de fulano de tal, que é muito popular, que é muito conhecido. A pessoa quer ir atrás do glamour. Onde está o doutor tal, que fala tal? Então, as pessoas procuram, elas querem estudar a divina vontade, mas elas querem ir aonde tem um doutor que fala disso, aonde está um conhecido que faz palestra em todo lugar que fala da divina vontade. Então, às vezes, as pessoas, elas querem estar na vontade divina, mas não estão na verdade simples do que ela é. Elas querem alguma coisa. Então, elas estão no humano, querendo essas verdades, mas estão no humano, porque elas não abrem mão daquela visão terrena. Elas querem glamour, então elas querem onde tem holofote, onde tem mais gente seguindo aquela pessoa, onde tem assim alguma coisa que mostra elas querem se sentir assim, eu faço parte de alguma coisa, mas eu estou ali, tem que ter meu nome, tem que ter a minha pessoa fazendo parte, né? Aquela pessoa tem que gostar de mim, ela tem que se simpatizar comigo, então elas querem ganhar alguma coisa, a simpatia das pessoas para ela é muito importante, é alguém que simpatiza com elas, é alguém assim que oferece alguma coisa, às vezes não é dinheiro, não estou falando de dinheiro, mas às vezes falar seu nome é muito importante para você. A pessoa falar seu nome é muito importante para você, sabe? A pessoa falar, oi, minha querida, meu querido, tratar você assim com aquele charme, sabe?
Oi, meu querido e minha querida, como você tá nessa semana? Ai, que maravilha falar com você. Então, gente, as pessoas, assim, não é por Deus. Muitas vezes, mesmo na busca pela verdade, pela santidade, em que ela está lendo algo tão sagrado que é o livro do céu, muitas vezes elas querem esse glamour, elas querem é muito importante para elas ter alguma coisa, seja em qualquer coisa, tá? Não só na divina vontade, tudo que a pessoa faz na vida dela, na caminhada na igreja. Ela quer, eu vou estar lá no Rosário do Frei Gilson, porque, meu Deus, é muita gente, eu quero contar para todo mundo que eu tô lá também. Então, assim, às vezes as pessoas querem a riqueza, seja a riqueza de alguém que tem seguidor demais, a riqueza de alguém que tem influência demais, alguém que tem um título de doutor, disso e daquilo. Você quer fazer parte de algo grande, você não consegue ver a simplicidade da vontade divina e não vê a grandeza nisso. Você não consegue ver a grandeza nesse nada, nessa pequenez de não querer nada. Entendeu? Você quer fazer parte, você quer ganhar algo, você precisa disso. Isso é terra, isso é humano, isso é lixo. Isso não é o que a verdade realmente produz dentro de uma alma. O amor verdadeiro que move uma pessoa por Deus, a pessoa desapega de qualquer coisa desse tipo. Ao contrário, né? Ao contrário, ela quer sumir, ela não importa com o nome dela. Ela não faz pelo nome dela. Ela não faz para ganhar algo em troca. Aí eu vou partilhar aqui para alguém falar meu nome. Aí eu vou falar da divina vontade, mas é muito importante que me elogie. Se ninguém se simpatizar comigo aqui no grupo, ninguém fala comigo no grupo com carinho, tem que ser tratada com carinho, então eu vou embora. É assim que as pessoas são. Elas querem ser servidas. E não entende que a vontade divina já está esperando há 6.000 anos, para que nós é que temos que servi-la, entende? Tomar posse como filhos. E essa já é a nossa riqueza, mas não, a pessoa quer terra, a pessoa quer nome, quer as coisas mais pobres, mais boba. Ela quer. Tá errado, tá errado. Gente, agora, quando é a verdadeira caridade, quando é o amor verdadeiro que move a pessoa, o que que essas verdades realmente produz nessa alma? Quando a pessoa está na luz da verdade, quando ela vai caminhar, ela abre mão de tudo isso. Ao contrário, onde está o grupo onde mais vai me matar aí, minha vontade humana? Esse aqui vai falar mesmo. Esse aqui, então é aqui que eu quero ficar. Parece que aqui é rústico, né? A pessoa vem para o nosso grupo, parece que tem muita rusticidade, né? Que precisa falar desse jeito, precisa chamar minha atenção, precisa me expor. É aqui que eu quero ficar. Aonde vai matar o meu eu, vai matar o meu ego, vai matar o meu desejo de ser alguma coisa. É onde você não vai ganhar nada humanamente. Ninguém aqui está te dando um centavo, R$ 1, ninguém aqui vai te dar nada. Ninguém aqui vai fazer uma permuta aqui de vem partilhar que nós te elogiamos. Não existe isso aqui. Aqui é você morre para si mesmo, que aqui é para Deus. Aqui é para quem é corajoso. Aqui é para quem quer viver na verdade mais pura e verdadeira, de morrer para si mesmo e se mover somente por Deus. Então, só olha para Deus, só vê Deus. A pessoa consegue ver Deus, a pessoa consegue ver claramente Deus, porque ela está se movendo por um amor. Ela não, enquanto ela se move por interesse, ela só vai onde ela ganha alguma coisa. Quando é por amor, não importa. Não importa nada. Só importa Deus. Então, é isso que eu entendi. Porque quando eu estava lendo esse trecho, Jesus falou assim comigo: Eu sou o pobre dos pobres. E muita gente não simpatiza por mim. Não, elas querem elas mesmas. Elas querem ganhar, elas querem ser faladas. Então, a verdade que move elas é elas mesmas. Não é por mim, pela minha verdade pura. Então, eu sou mais deixada de lado, as minhas verdades são mais deixadas de lado, porque as pessoas buscam seus próprios interesses. Então, eu sou o pobre dos pobres, eu sou esse pobre que quero ser amado como eu sou. E como é amar Jesus como ele é? É aceitar como ele fala. E Jesus, se tiver que chamar a sua atenção, amém. Se tiver que puxar a sua orelha, amém. São nada. Então você não fica querendo assim, Jesus tem que me mimar, Jesus tem que ser muito carinhoso comigo, senão eu não permaneço fiel a ele. Gente, quanto mais você mergulhar nas verdades e elas encarnarem dentro de você, quando você mais tomar posse da vontade divina, um dos sinais é essa caridade em que você vai se mover somente por Deus. Você vai abrir mão desses interesses,
em querer buscar quem possa te oferecer alguma coisa, seja estima pessoal, seja elogio, você vai se mover somente por Deus. Isso é o que a luz da verdade gera dentro de uma pessoa, entendeu? Então, ela vai fazer sem esperar nada em troca. Ela vai fazer o que Deus põe ela para fazer sem esperar. Isso é em qualquer lugar da vida da pessoa, na igreja, né? Qualquer lugar. Ajudar, porque às vezes o pobre que não pode te oferecer nada está na sua casa, está na sua família, né? Você vai oferecer ali sem ficar esperando elogio, sem ficar esperando nada, sem ficar esperando que aquela pessoa entenda, entendeu? Porque às vezes a pobreza é uma ignorância que a pessoa tem, né? E você faz aquilo por amor a Deus, unicamente por Deus, sem ficar esperando que aquela pessoa tem que te pôr um tapete vermelho para você servir. Então, gente, a verdadeira caridade está desapegada de interesses pessoais, de interesse próprio, seja em qualquer sentido, material, espiritual, qualquer sentido. Você se move unicamente por amor a Deus. E é isso que Ele quer, é isso que o caminhar nessas verdades produz dentro de uma alma. Então, quanto mais a gente for conhecendo Jesus, porque Ele é a verdade. Quanto mais a gente for mergulhar na vida de Jesus, a gente vai perceber o quanto que Jesus fala no livro do céu que ele era invisível para ele mesmo. Ele só se movia pela vontade de Deus, pela vontade do Pai. Então, ele pode se dizer assim para você: eu sou o exemplo perfeito do que é a verdade, porque eu sou ela. Em mim tudo era verdade. Verdade eram os pensamentos de Jesus, é muito claro. Verdade eram as intenções de Jesus. Verdade eram os atos de Jesus. Verdade era Jesus todinho. Ele, a vida dele toda, como na cruz. Ele fala que a minha paciência diante dos sofrimentos era verdade. Era verdade. Então eu poderia dizer, eu sou paciente, porque realmente eu era paciente. Eu posso dizer, eu sou humilde, porque realmente eu sou humilde. Ele era verdade em atos, em tudo ele era a verdade. Ele viveu a verdade. Tanto que quando eles confrontaram Jesus, ele falou assim: mas por que vocês agora estão me questionando? Eu falei sempre às claras, eu nunca escondi nada de vocês. Então, o que eles podiam questionar, interrogar Jesus que eles já não sabiam? Se eles não sabiam, porque eles não queriam ouvir, eles iam embora de raiva. Mas Jesus, a vida dele toda estava ali exposta, Jesus era exposto. Jesus não era escondido, ele era exposto. Tudo que ele era, tudo que ele fazia, as intenções dele, eram os seres humanos que estavam com o coração fechado. Então, o que que vai acontecendo com a pessoa que vai viver na vontade divina, que vai se tornando Jesus? Ela também é uma pessoa que não tem coisas para esconder, ela não tem. Ela é uma pessoa aberta, ela é uma pessoa sincera, uma pessoa transparente. Ela vai se tornando como Jesus. Então, ela se torna a verdade também. Não uma verdade própria, né? Ela morre para si mesma, ela abraça a verdade de Deus, então ela se torna a verdade de Deus, aquilo que ela foi feita para ser em Deus. Então, aquilo que Deus está fazendo nela é uma pessoa assim que não tem o que esconder, que fala tudo. Uma das coisas que Jesus trabalha muito na gente é essa questão da gente ser verdadeiro e transparente, íntegro na vontade de Deus, que Ele gosta dessa sinceridade. Então é muito importante, quando a gente dá testemunho, isso é viver na verdade. A gente não tem que esconder a nossa vida, porque não é uma coisa isolada. A nossa vida aqui com o livro do céu é uma e a nossa vida pessoal é outra. Tudo é a vontade de Deus. Então, Deus vai nos ensinando desde o início que a verdade, ela torna a alma transparente, né? Então, a gente não tem que esconder nada, né? Então, por isso que desde o início, para aqueles que estão realmente querem a verdade de verdade, não quer mentira, essa pessoa tem que estar aberta a aceitar a exposição, sim. Porque se ela é uma pessoa que quer esconder algo, então existe algum artifício, algum engano dentro dela. Porque tem coisas da vida dela que ela não quer falar, tem coisas que ela não quer que Jesus entre na alma dela, né? Tem lugares que ela guarda que ela fala que isso não pode entrar, Jesus. Jesus respeita, ele vai respeitar, mas essa pessoa também não vai poder viver na liberdade que Deus deseja, nem Deus vai ter liberdade nela para usar dela, porque Deus, ele é totalmente aberto. Então, o que que é ele dentro de uma pessoa reinando de verdade? Essa pessoa também é uma pessoa totalmente vazia de si mesma, então ela não tem o que esconder, ela é o que ela é.
E aqueles que se aproximam dela podem testemunhar e confirmar isso, porque ela nunca escondeu o que ela é. Nada. Até nossas misérias e defeitos, até a nossa pequenez. A gente não pode ter medo de revelar. A gente não pode ter medo se Jesus revela para nós coisas dentro de nós que precisam ser mudadas. Porque isso é o que ele vai fazendo dentro da nossa alma, nos tornando simples, né? Para nos entrar em todo lugar, o cômodo todo tem que ser aberto, todas as áreas da nossa vida. Então, ele entra em tudo. As verdades, quanto mais você se enche dela, quanto mais Jesus está se movendo dentro de você, ele vai abrindo tudo, mas à medida que a alma deixa, porque não faz violência. Então, ele vai abrindo tudo, vai tornando a pessoa simples, uma pessoa aberta, uma pessoa que não tem o que esconder, uma pessoa que não tem coisas da vida dela que ela fala, isso ninguém pode saber como eu vivo com meus filhos aqui, né? Só posso falar do livro do céu, não posso dar testemunho, não posso falar do que eu vivo aqui com meus filhos, com meu esposo, na minha casa, o que acontece, isso eu tenho que esconder, na hora lá eu posso estar passando por um sofrimento terrível, mas eu tenho que engolir seco e só ler o livro do céu. Não é assim. Ao contrário, né? Jesus vai te despertar para falar tudo, né? E você mesmo falar, porque ele não vai fazer nenhuma violência, né? Mas se você não fala, se você esconde, você fica no engano, sabe por quê? Porque você pode estar vivendo uma situação de trevas sem saber a luz da verdade, do que Deus quer ali para você, e você vai ficar naquelas trevas ali sofrendo por algo que se você receber a luz, rapidinho resolve aquela confusão. É o que acontece na minha vida. Todas as vezes que eu recebo uma luz sobre uma situação da minha vida, é a luz que entrou naquele quarto escuro. Eu estava no engano, eu estava no medo, eu estava na confusão. Mas quando eu entendi o que Jesus queria, o que Jesus estava me mostrando com aquilo, é como, meu Deus, uma mudança totalmente. Uma luz que entra assim e te mostra tudo. Mas se eu não abrir a boca, se eu não expor, se eu não for simples e justa e verdadeira, eu vou ficar fingindo. Eu posso ficar aqui na divina vontade lendo os escritos e ser fingida. Mas eu não vou estar vivendo a verdade. Jesus não vai me enganar. Essa verdade não está gerando em mim uma simplicidade, uma abertura. Ao contrário, eu estou no fingimento e isso é perigosíssimo. Olha o que Jesus fala aqui no volume 8, 3 de setembro de 1908. Jesus é luz e a luz é verdade. Encontrando-me no meu estado habitual, o bendito Jesus fazia-se ver toda a luz e disse estas palavras simples: Eu sou luz. Olha, mas de que é formada esta luz? Qual é o fundo dela? A verdade. Então eu sou luz porque sou verdade. Por isso, a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, estas devem sair da verdade. Onde há artifício, engano, dobra, não pode haver luz senão trevas. Gente, isso é muito importante. É por isso que Jesus nos forma e nos pede para não ter essa vergonha, para não ter esse medo, né? Para não ter essa coisa, aí não pode falar meu nome, não pode me expor, não pode contar da minha vida, eu não posso falar da minha vida. Gente, você vai estar lendo o livro do céu, as verdades, por mais lindas que seja, como teoria, mas não vai ser verdade na sua vida, porque você não vai saber como. Se você não souber onde está Deus ali, o que que é Deus ali, o que que é luz nos seus atos, o que que aquele ato seu está gerando de verdade, você não está na verdade, porque você não a conhece de verdade. Você conhece como teoria, linda, maravilhosa, mas você não toca com a sua mão. Você não pode dizer, eu estou vivendo isso, eu estou vendo Jesus agir. Como você vai poder declarar e tomar posse disso se você realmente não experimentar isso na sua vida? E como se você não abrir ela? Como se você não ter coragem? Porque no início a gente não entende, a gente fala, e quem nos ajuda é quem já está caminhando. E essa pessoa vem com toda a simplicidade, com toda a pureza de intenção para te ajudar, sendo Jesus na sua vida que vai te ajudar, que às vezes você não consegue ouvir Jesus puramente falando com você. Porque às vezes tem nuvens, tem medos, tem conflitos, tem interpretações na sua cabeça, tem nuvens ainda. Tem ainda uma ignorância muito grande, uma dificuldade que Jesus não consegue falar diretamente com você. Então ele usa um instrumento para falar com você. E essa pessoa é uma luz na sua vida. Ah, mas não, essa pessoa não foi luz na minha vida porque ela falou algo que me deixou brava. O efeito, o problema, a treva que você sentiu não está naquilo, na pessoa. Não é que a luz que ela disse é treva e por isso machucou você. É porque o que isso está revelando sobre a sua alma?
É porque você não tem trevas, é porque você tem uma vontade humana que está muito forte aí gritando, né? Então, quando você recebeu aquela luz, te queimou, doeu em você, porque o seu humano sentiu, o seu humano reclamou, entendeu? O problema não está na luz, que aquela luz ali deixou de ser luz porque te magoou, está em como você recebeu ela. Então, isso também é uma verdade para você, uma verdade da sua alma. Olha como eu ainda sou fechado com as verdades de Deus. Quando Deus vem falar comigo, eu me magoo, eu fico com raiva, eu não consigo apreciar aquela luz que está sendo falada. Isso já é uma verdade para você, é um conhecimento da sua alma que Deus está te dando. Tudo é luz na divina vontade. Até o que você sente, porque está revelando, olha, tem humano ainda, morre para isso aí. É o humano que quer se rebelar. O humano que fica se doendo, é o humano que faz guerra contra a verdade, é o humano que não aceita o jeito de Jesus falar, o humano quer que Jesus passe a mão na cabeça, e Jesus não vai passar a mão na sua cabeça. O Jesus verdadeiro, verdadeiro que nós conhecemos e testemunhamos, não vai passar a mão na sua cabeça, não vai pegar sua vontade humana e alisar ela. Não vai dizer que você é linda e maravilhosa e que entende você, que você está super certo com o seu jeito de pensar, com seus pensamentos humanos, não. Ao contrário, ele vai te fazer ter o mesmo sentimento que ele tem quando ele vê você na sua vontade humana. Ele sente nojo, ele não consegue nem ouvir. Você está falando, dói de tanto ouvir. Ele vai dizer para você, Eca, esse pensamento é nojento, isso é das trevas. Jesus fala isso no livro do céu. Considere como esterco. Considere como esterco todos esses pensamentos que você tem aí, humano. Entendeu? Só importa o que Deus diz, gente. Acabou. É isso que nós temos que entender. Então, a pessoa é luz para você quando ela fala com você, para que você também seja luz, para ter luz nas suas ações. Então, às vezes você está agindo, mas não sabe o que, que é, qual que é a luz daquele ato, o que, que Deus quer que você, naquela atitude que você tem que ter, né? O que, que é Deus ali, o que, que Deus espera de você, às vezes você não sabe. E aquela pessoa te dá uma luz, olha, o jeito que você está pensando e está agindo está errado. Tá errado. Tá errado, igual Jesus me deu uma luz assim, porque eu estava descontando no meu esposo um estresse que eu estava tendo. Por causa e Jesus me deu uma luz muito grande revelando a minha alma, mostrando orgulho, mostrando rancor, mostrando tristeza por causa das humilhações que eu sofri e que eu estava ali, que aquilo estava me adoecendo, né? E emocionalmente, psicologicamente também. E eu estava descontando as pessoas que da minha vida que não tinha nada a ver com aquilo, que era meu esposo. Então eu estava muito alterada. E o meu esposo foi uma luz para mim também. Porque Deus usa as pessoas da sua vida, Deus usa as circunstâncias, Deus usa a criação para falar com você, para te trazer a luz dele. Deus usa tudo que te acontece, é luz. Tudo que te acontece é luz. Deus está falando com você, mas às vezes a gente não consegue entender. É muito importante quando tem alguém que é instrumento de Deus e que você tem que ser humilde e falar, né? E se abrir, e aquela pessoa te traz uma luz. É Deus que está falando com você. Mas como Deus manifesta as verdades dele? Ele vai descer do céu e falar? Não. Como que o reino da divina vontade, que é o reino da verdade, desenvolve por meio das criaturas? Deus usa de pessoas para revelar a luz dele para os outros. Adão daria a luz para todo mundo. Adão daria as luzes para Eva, que daria as luzes, e eles dariam a luz para todo mundo. Ele ensinaria os demais. Então, um transfere para o outro. É assim que o reino da divina vontade acontece. E quem é essa luz que a pessoa está falando? É Jesus, porque Jesus é o Verbo. Então, quando você fala a palavra de Deus, quem é a palavra? O Cristo, o próprio Jesus que você está dando para a pessoa. Então, a pessoa que veio falar comigo me deu a luz, me deu Jesus. E Jesus também estava na boca do meu marido quando ele falou: tá errado isso aí, né? Vai buscar um tratamento, tem alguma coisa de errado com você. Era Jesus já mostrando para mim, na minha alma, que tinha que mudar. Entendeu? Quando eu recebi a luz de que, na verdade, a forma com que eu estava agindo estava errada, e que Deus usou até do meu marido para mostrar isso, e quando eu entendi o que, que era a atitude aí correta que eu tinha que ter diante do problema que eu estava tendo comigo mesma, né? Que não adianta eu querer perfeição, eu estava querendo perfeição, eu não queria sentir raiva, eu não queria que as verdades do livro do céu, que às vezes a gente quer que as verdades se produzam uma pessoa perfeita, uma pessoa que não magoa, uma pessoa que não sente nada, uma pessoa assim, super mulher, super homem, né? Inabalável, e não é assim. A luz da verdade vai mostrar o quanto você é um nada, sempre vai ser pequeno, um nada, miserável.
E até das suas misérias Deus utiliza para te manter humilde, pequeno, simples, porque Deus não quer você se ensoberbecendo, tá? Então, Deus mostra para você assim, olha, filha, é engano você achar que tem que ser tudo perfeição. Você é pequeno, eu tô te mostrando isso. E foi o que me mostrou. O que que essa luz da verdade gera em mim? Se eu abraçar ela, porque cabe a mim rejeitar ou não, é da minha liberdade. Mas quando eu entendo e amo a vontade divina, porque se eu não concordar com a luz que Deus está me dando, não adianta. Porque o que estava acontecendo? Deus me deu uma luz muito forte sobre como Ele queria que eu agisse diante de uma situação, qual que era a verdadeira caridade nessa situação que eu deveria ter com um parente meu. Como essa pessoa estava escarnecendo muito, eu precisava, a caridade era me afastar. Mas lá no fundo estava com a virtude, e a virtude falava: isso é feio, eu tenho que estar perto da pessoa, e estava brigando com aquilo dentro de mim. Mas eu estava presa ao engano, porque eu estava muito preocupado com a minha virtude. E à luz da verdade, eu não estava amando ela de verdade, eu estava achando estranho ter que me afastar, eu não estava vendo luz nisso, mas a luz estava nessa atitude, a luz estava nesse ato. E quando eu entendi de verdade que eu estava em confronto com isso, na hora que eu entendi que eu tinha que aceitar e abraçar isso, aí sim, as coisas acontecem. Então, se você não concordar com a verdade, se você não abraçar a verdade, não vai ter luz de verdade. Você não amou a luz, você rejeitou a luz, preferiu ficar com as suas trevas. O que que é suas trevas? O seu jeito humano de pensar e interpretar. Você ouve uma luz muito clara de Jesus e você pensa humanamente: ah, não, eu acho mais bonito fazer diferente. Eu acho mais bonito aguentar aquela pessoa escarnecendo de mim, apanhar, apanhar, apanhar e ser caridosa com a pessoa. E para mim é mais bonito assim. Mas não era a vontade de Deus. Então não é a luz de verdade. Se está fora da vontade de Deus, não presta. Então a luz é como ela vem para você. Você acolhe como Deus fala com você do jeito que Ele fala. Mas não só acolher assim de falar. Você precisa amar isso. Você precisa entender que é o melhor. Você tem que tomar consciência. E isso demora um pouco. Por isso que você precisa se acostumar às verdades. Você precisa estar sempre buscando ela. O que que é engano na criatura, né? O que que é engano na criatura? Que Jesus vai falar isso, né? Ó, eu sou a luz, mas o que é formado esta luz? Qual é o fundo dela? A verdade. Então eu sou luz porque sou verdade. Por isso a alma, para ser luz e para ter luz em todas as suas ações, estas devem sair da verdade. Onde há artifício, engano, dobra, não pode haver luz senão trevas. Então, o que que é esse engano dobra? Às vezes é fingimento. Você não está concordando com aquilo ali. Às vezes você pode estar no grupo ouvindo sobre a vontade de Deus, mas no fundo você não está concordando com o que está sendo falado ali. No fundo tem uma dobra, tem uma duplicidade. Você fala que está ali, que é a vontade de Deus, mas no fundo você não está acreditando no que está sendo falado ali. Ah, não, eu acredito em Jesus sim, só não acredito em quem está falando lá, dando a escola lá, o estudo lá, eu não acredito. Eu acho que é humano daquela pessoa. Então, existe dentro de você uma interpretação própria. Você gosta do seu pensamento, você gosta da sua vontade humana, que está ainda brigando com aquela verdade, que não quer de verdade aquela verdade. Às vezes você está no engano, é toda a sua forma humana de pensar que você quer esconder. Às vezes você está escondendo, você está com mágoa, você está guardando essa mágoa e você acha que tem que esconder. Não adianta, gente, isso vai explodir. Deus quer a verdade, Deus quer que você seja verdadeiro consigo mesmo. E essa verdade, quando falar, é estar aberto a ouvir também o que Jesus tem para te dizer. Jesus vai te dizer: larga isso fora, isso está fazendo mal por causa disso e disso, disso. Às vezes as pessoas não querem falar porque elas não querem a luz de verdade, porque elas não querem o jeito que Jesus fala com elas querem ser amadas, paparicadas, elas querem que Jesus é, fale com um jeitinho muito carinhoso com elas. Mas isso não vai te produzir. Vocês têm que entender uma coisa: isso não vai produzir em nós o ódio pelo mal. Porque quando Deus fala conosco e mostra a vontade humana como ela é mesmo, feia, e parece que ele foi rústico nas palavras, né? Parece que foi grosseiro com a gente, né? Parece que ele, nossa, precisava ser desse jeito. É para que você sinta o que ele está sentindo. É para que você entenda que aquilo não presta. Se você não odiar, se as verdades não for claras para você nesse grau, você não vai amar a verdade. E você não vai odiar de verdade a vontade humana sem Deus. Você não vai odiar o pecado. Se Deus for bonzinho no jeito que ele falar a verdade dele,
Você não vai ter nojo daquela realidade. Você não vai. Lá no fundo você ainda vai ficar assim naquele artifício assim, então não é bem assim não, né? Não tem problema em se pensar desse jeito não. Vai empurrando aqui com a barriga, fingindo, você vai ficar no fingimento. Deus não quer isso para você, Deus quer a verdade é para te tornar uma pessoa também verdadeira. É para ser verdade os seus pensamentos. Quando você for falar do livro do céu, você está amando aquilo mesmo. É verdade, você não está ali obrigada, não tem um fingimento, não tem um sentimento contrário guardando dentro de você. Deus não quer isso. Para ele reinar dentro de você é a verdade. Sem verdade não tem luz, é trevas. Então Jesus quer que você conheça verdadeiramente as trevas que há dentro de você para ser espantadas, para que você não ame isso, para que você ame a verdade. Não vai produzir um fruto de amor verdadeiro dentro de nós. A luz da verdade não vai gerar na nossa alma o que tem que gerar se for dita de um jeito muito mimimi, gente. Oh, meu amorzinho, não pense desse jeito, não julga. É eu que tô falando aqui, meu amorzinho. Não vai adiantar, gente, não vai. Então ele precisa usar todos os exemplos que for necessários. Mostrar claramente para nós o que é fazer a vontade humana para que nós possamos rejeitar e querer a verdade. Senão você também não vai falar com autoridade, você também não vai amar de verdade. Você não vai amar aquilo de verdade se você não realmente entender o que é aquilo. Então, quando Jesus fala que não presta a interpretação humana, o jeito humano de pensar, ele não está mentindo para nós. Então, Deus trabalha para que nós possamos viver na verdade. Deus quer, senão você não vai ser luz também. As suas ações não vão ser luz, porque lá dentro do seu coração tem duplicidade, tem sentimentos, tem coisas escondidas. Não é que você vai ser perfeito, tá? Essa ser luz não quer dizer que você vai se ver uma perfeição e que você não comete nenhum erro. Não é isso, a vida na divina vontade. Você vai continuar sendo pequeno, né? Mas aí ele vai te ensinar a desapegar dessa visão de querer ser perfeito aos seus próprios olhos. Ele vai mostrar para você que caminhar na verdade é também você reconhecer o seu nada e você se concentrar na verdade, se concentrar em Deus, né? E não ficar preso em si mesmo, nos seus sentimentos, na sua pequenez, porque até a nossa pequenez ele usa. Mas é muito importante, gente. É muito importante entender isso. Senão você não vai amar, você não vai concordar com Deus. Se você não compreender isso. Então, como que você vai ver a luz de Deus em todas as suas ações e em tudo que te acontece, se você não é uma pessoa aberta? Se você não pede ajuda, me ajuda, eu preciso de uma luz, eu quero compreender onde está Deus aqui, eu quero compreender o que Ele está fazendo, eu quero aprender, eu quero conhecê-lo de verdade. Então tem que ter essa disposição da alma para conhecer. E aí ele vai se revelar também para você quando ele vê que você é essa pessoa que sabe ouvir também ele no outro. Se você é uma pessoa que não ouve ele no outro, que não aceita o outro, que é instrumento de Deus, então você não aceita o próprio Jesus. Isso é muito sério. É muito sério. E tem que começar na simplicidade de aprender. Estou começando agora, eu vou ouvir, vou prestar atenção. Entendeu? Eu não vou ficar com aquela ansiedade. Vou ouvir, vou prestar atenção, vou aceitar a formação como ela é, sabe? Aceitar como Jesus te forma de verdade, na verdade, aceitar a forma com que ele trabalha. Isso é muito importante para viver na verdade. É muito importante, gente, é muito importante. Amém? É muito importante entender isso. Quando eu estava estudando, Jesus me deu essa palavra de Filipenses 4:8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Então, olha só, o que é uma alma que está na luz, né? O que ocupa o pensamento de uma alma que está na luz? São as coisas de Deus, né? Tudo que é puro é os ensinamentos de Deus, as verdades dele, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. Então, foi uma palavra que ele me deu, né, que eu estava estudando, né? Que é muito importante.
E é disso que a gente ocupa, né? Ouvindo o que Deus está nos falando por meio das verdades do Fiat, né? E tudo que ele fala na nossa vida, né? Porque tudo ele está falando, ele está mostrando para nós o que que é puro, o que que é santo, o que que ele deseja em cada ato da nossa vida humana. Tudo tem luz ali, tem uma verdade ali, tem uma pureza que Deus quer, né? Dentro e fora, né? Então, é muito importante isso. Então, é uma coisa também que é muito importante pontuar sobre um dos trechos que eu comentei, que vem um outro entendimento também, né? Quando Jesus fala da verdadeira caridade, né? Que se faz aos pobres, né? Aqueles que não têm nada para te dar. Isso é o que também a divina vontade vai produzindo dentro de nós. O amor verdadeiro de Deus em nós faz principalmente a gente ajudar aquela pessoa que é pobre e ignorante, porque não é só uma pobreza material, mas às vezes é o conhecimento, né? Às vezes é que a pessoa não tem nada para te dar no sentido de que ela não entende o que você está falando, fala no mesmo nível que você está falando, não tem o mesmo grau de compreensão que você tem, não está lendo a mesma coisa que você está lendo. Porque às vezes você sente assim, é fácil falar com aqueles que entendem, né? Mas imagina quando você está com alguém que está na ignorância, com alguém que está pobre no conhecimento. Seja um familiar que você, né, fala na oportunidade que Deus te dá, seja uma pessoa que você orienta na vontade divina. Então, quando Deus está na nossa alma, quando ela está movida pela verdade divina, isso nos move num amor muito grande, um amor de doar para o próximo, principalmente aquele que não vai nem te agradecer no sentido de que nem, talvez ele nem compreende o amor que você está tendo por ele em responder o que ele está te perguntando, em informar ele, em levar a verdade para ele. Às vezes ele nem compreende aquele amor, ele nem está entendendo, ele nem pode te agradecer, ele nem compreende o bem que está recebendo, né? Aquela pessoa, e como você não espera nada em troca, às vezes o que ela fala é até difícil de ouvir, porque a pessoa traz da miséria, da pobreza de entendimento dela é muito grande, né? E o que que é fácil fazer no humano? É você ignorar, né? O que as pessoas fazem geralmente, né? Quando não é a caridade verdadeira que as move, o que que é normal a gente fazer na pessoa que está nessa pobreza, nessa ignorância? Deixa ela lá, erra, deixa ela lá com os pensamentos errados dela. Deixa ela lá com as mentiras dela. É só fingir que eu não estou ouvindo, que eu não gosto, ou, né? Eu vou falar com quem eu gosto de falar, eu vou responder para quem eu gosto de responder. E aquela pessoa ali que está falando aquela besteira lá, deixa ela lá com a ignorância dela, deixa ela lá com a falta de entendimento dela, né? É de não importar com o outro, né? De não importar com a alma. E a verdadeira caridade, você se importa com as almas, principalmente dos mais pobres, que é aquele de entendimento, né? Aquele de conhecimento, né? Então você ama. Quando Deus te move, é o amor de Deus, você fala, você ajuda, você doa, você alimenta os outros, você responde, você ajuda aquele próximo, né? Que Deus coloca na sua vida. Tem um amor que te move a ajudar os outros, né? Isso é muito importante a gente entender também, porque é o sinal de que você tá, é a verdade, é o próprio Jesus em você te move a se importar com a alma, né? Se move em importar, em doar para o outro, né? Principalmente, gente, as verdades, principalmente o entendimento sobre Deus, que é o que as pessoas mais estão pobres nessa terra, é de conhecimento, né? Então, isso é muito importante, né? Entender isso. E tem um outro trecho aqui também que é muito importante para a gente entender sobre o que a luz da verdade gera na alma, né? É muito importante isso porque é um sinal, uma verdade muito grande para a alma, é também um sinal, assim, que deixa muito claro que Deus está revelando algo, já tem luz ali, porque Deus está revelando algo sobre a alma da pessoa, é como ela se sente diante da verdade. Aí ele vai falar que no volume 8, 5 de setembro de 1908, segundo o seu estado, a alma sente os diversos efeitos da presença de Deus. Então eu vou pegar uma parte que Jesus fala aqui, tá? É, minha filha, está bem dito que eu não me mudo, senão que conforme muda a criatura, assim sente os diversos efeitos de minha presença. Isso é muito importante. Com efeito, como pode temer quem me ama, se sente correr todo o meu ser no seu e ele forma a sua própria vida? Pode temer a minha santidade, se ela toma parte dessa minha santidade? Pode envergonhar-se ante minha beleza, se sempre busca embelezar-se
mais para me agradar e para se assemelhar mais a mim? Se sente correr em seu sangue, em suas mãos, em seus pés, em seu coração, em sua mente, todo ser divino, de modo que é coisa sua, todo ser, e pode temer, pode envergonhar-se de si mesma? Isto é impossível, minha filha. É o pecado que lança tal confusão e desordem na criatura, ao ponto de querer destruir-se para não sustentar minha presença. O dia do julgamento será terrível para os maus, pois não vendo nele germe de amor, mas sim ódio para comigo, minha justiça me impõe não amá-los, e assim como as pessoas que não me amam, não se quer tê-los perto e se usam todos os meios para afastá-las, eu não quero tê-los comigo, nem eles quererão estar, nos rechaçaremos reciprocamente. Só o amor é o que une tudo e faz feliz a tudo. Então, é muito importante isso aqui, porque Jesus fala que, de acordo com o estado que está a própria alma, ela sente os efeitos da presença de Deus. A luz que me veio desse trecho é que, diante da verdade, quando Deus fala com a pessoa, que é a presença de Deus, a própria palavra é a presença viva de Deus, tá? A vontade de Deus manifestada para nós é Ele, porque é a vontade dele, é a forma com que Deus aqui na Terra, Ele se apresenta a nós, a visão dele é pela vontade divina. Então, quando ele vem falar da sua verdade, da sua vontade, se a alma não gosta, se a alma se indigna, sente raiva, isso está revelando muita coisa. Se a pessoa recebe uma luz, né, o entendimento, que alguém está falando com ela, aquela pessoa é canal de Deus falando com ela. Mas se ela fica revoltada com aquilo, ela odeia ouvir aquilo, aquilo em vez de trazer uma alegria para ela, traz um aborrecimento, uma raiva, que ela até fica com raiva, né, de Deus por falar aquilo para ela, né, por daquela pessoa que está trazendo aquela verdade para ela. Isso revela muito da alma. Isso fala muito da alma. Já é uma luz. Já é uma luz diante do estado que a pessoa se encontra. O que que a presença de Deus manifestada através daquela verdade está gerando nela? Não é o problema na palavra, não é o problema na luz que foi dada, mas é dentro da pessoa. Ali tem uma resistência horrível, ali tem uma barreira, ali tem uma coisa, uma rebeldia diante de Deus muito grande. Isso já está mostrando que está no coração da pessoa. E se ela fala e expressa com raiva, com ódio, ou quer sair, né? Às vezes está participando do grupo de estudo e quer sair, isso revela muito da pessoa. Isso é assustador. Isso revela muito do estado em que a pessoa está, porque ele fala que, portanto, em Deus não há mudança, senão que segundo somos nós, assim se sentem os efeitos da presença de Deus. Então, é segundo nós, como nós somos. Se somos pessoas obstinadas, vamos nos rebelar. Agora, se somos pessoas humildes, se tem humildade dentro de nós, se tem um amor a Deus, uma busca sincera pela verdade, qual o efeito que vai gerar dentro de nós quando você está buscando com sinceridade a verdade? Você vai ficar muito feliz por receber aquela luz. Você vai ficar muito agradecida. Você vai ficar pulando aqui até lá no teto, falando: obrigada, Senhor, por trazer essa luz para mim, por esse conhecimento. Eu não sabia que eu estava nesse engano. Jesus, eu estava com meu pensamento humano aqui, amando ele, né? E o Senhor usou essa pessoa para falar comigo. Que amor! Você vai ver o amor de Deus, você vai se sentir feliz, você vai se sentir preenchida. Você vai ficar grata por alguém ter te avisado. É isso que gera numa alma que realmente está buscando com sinceridade a Deus. Quando a busca não é sincera, ela só quer a conveniência. Ela só vai gostar quando aquilo que for falado for uma coisa assim que ela gosta de ouvir, for palavras doces. Mas quando for uma palavra que chama a atenção dela, que revela ela, que ela se sente exposta, né, ela fica com confusão, ela fica com raiva. Então, mostra o quanto o humano está reinando dentro dela. Isso é uma luz muito grande para nós. Porque se quando a gente ouve a palavra de Deus, isso gera tristeza em nós, mostra muito claro como que o humano está reinando poderosamente dentro de nós. Mas se produz felicidade, né, e aquele sentimento de gratidão, isso mostra o quanto Deus já está dominando, o quanto que a gente já está desapegando de nós mesmos. Isso é muito importante, porque tem que ter o conhecimento de si mesmo, gente. Eu vou falar disso no próximo trecho. Tem um outro trecho aqui muito importante também, que fala assim, ó, diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. É o trecho do volume 3, dia 12 de janeiro de 1900. Aí Jesus vai falar assim, ó, minha filha, só os pequenos se deixam conduzir como se quer.
Não aqueles que são pequenos de razão humana, tá? Ele tá falando de um intelecto ou de uma pobreza, né, nesse sentido não. Mas aqui, ó, mas são aqueles que são pequenos, mas cheios da razão divina. Só eu posso dizer que sou humilde, porque no homem o que se diz humildade, mas deve dizer que é conhecimento de si mesmo. E quem não se conhece a si mesmo caminha já na falsidade. Então, um dos processos com as verdades da divina vontade, o que ela produz na nossa alma, é o conhecimento de nós mesmos. É muito importante. Porque a gente tem que compreender, porque a gente não vive na teoria, tá? Viver na verdade não é viver na teoria. É que aquilo ali tem que realmente ter sentido na sua vida. Você tem que ver essa verdade na sua vida. Então, quando Jesus fala, a gente fala tanto assim, eu não sou nada, Deus é tudo, mas a gente não compreende isso. Como que é esse nada? Por que que nós somos o nada? O que que é viver nesse nada, né? Ser esse nada? O que que é, né? Então, a gente precisa entender isso. Então, uma das coisas que gera em nós, que caminham juntas, é o conhecimento de si mesmo e o conhecimento de Deus, que é o conhecimento de quanto nós somos pequenos mesmo, de como nós não temos que esperar nada de nós mesmos. Entende? Que esse viver na verdade não significa que você vai se transformar em uma outra pessoa diferente de você mesmo, né? Que você vai se tornar uma pessoa assim perfeita. Você não é perfeito. Só que tem uma diferença entre o conhecimento de si mesmo e a humildade. Porque a luz que Jesus me deu em cima do trecho, desse trecho, é que Jesus vai estar falando também da realidade da humildade, que só ele pode dizer que foi humilde. Porque ele sendo Deus, né? Ele sendo, tendo tudo, né? Todo o conhecimento, ele realmente se revestiu da humildade, da humanidade, e fez isso de verdade. Então, quando ele se vestiu da humildade, ai, gente, da humanidade, que ele assumiu o homem, né? Ser homem, ele foi isso em verdade. Então, imagina só, um Deus que viveu restringido no ser humano, como o ser humano vive, restringido, mesmo sendo ele Deus, é, podendo alcançar o infinito, não tendo limitação nele mesmo. Mas quando ele se tornou homem em verdade. Ele realmente se tornou homem, ele realmente passou pelo que o ser humano é. Ele se tornou homem de verdade, tendo nele as dificuldades inerentes do ser humano, exceto, né, em pecar, em querer fazer o pecado, em fazer o pecado, mas ele se tornou homem de verdade, passando por tudo que o ser humano passa, de restrição, de dificuldade, né? Você vai no lugar, você vai aos poucos e chega até um lugar, você não pode estar em todos os lugares. Então, assim, ele viveu esse processo de sentimento, de sentir as dificuldades, de sentir frio, de sentir calor, de sentir fome. Então, quando ele diz que assumiu a natureza humana, ele não está dizendo isso como uma imaginação, como um vamos fazer de conta. Quando ele fala que assumiu as nossas chagas, as nossas dores, os nossos pecados, ele assumiu de verdade. Quando a justiça olhou para Jesus, ele viu realmente o pecado. Ele no pecado, não que ele pecou, mas ele assumiu as nossas culpas, mas assumiu isso de verdade. Caiu tudo nas costas dele de verdade. E ele só pôde fazer isso porque ele se tornou verdadeiramente homem. Se ele não tivesse se tornado verdadeiramente homem, ele não poderia tomar sobre si as nossas opróbrios, humilhações, os nossos pecados. Entendeu? Porque, como sendo Deus, ele não poderia dizer que cometeu erro sem que ele não cometeu erro. Ele não poderia dizer isso, né? Ele não poderia passar pela morte se ele é Deus e ele é imortal. Então, ele assumiu a condição de um homem mortal, verdadeiramente, para poder passar pelo processo da morte e assim ressuscitar, né? Então, ele não poderia assumir isso se ele não se tornasse verdadeiramente homem. Então, Jesus não está fazendo nada em sentido figurado na palavra dele. Jesus não está aqui falando de uma intenção, que na intenção dele ele assumiu os nossos pecados. Não, ele realmente tomou sobre ele, nas costas dele mesmo. Quando a justiça olhou para ele, viu nele o pecado e castigou ele como um pecador. E ele falou que mereceu sobre ele todos mal, né? Como que quando foi olhado para ele, ele estava coberto dos nossos pecados. Então a justiça veio e caiu matando em cima dele, o que seria a nossa condenação.
Então é muito sério isso. Jesus assumiu em verdade. Então ele fala: só eu posso ser humilde porque eu realmente assumi em verdade, eu vivi de verdade. Então o que eu falo é a verdade, é o que eu assumi de verdade. Então eu sou verdadeiramente humilde porque eu sou rico, eu sou santo, eu sou justo, mas eu assumi essa realidade e me tornei humano, me tornei limitado, né? E o que o ser humano hoje, o ser humano fala: eu sou pequeno, é o conhecimento de si mesma, né? É o conhecimento dele mesmo. Mas eu não era pequena, eu não era limitada, eu não era miséria. Mas eu assumi sobre mim essa condição humana para redimir a humanidade. Então, é isso que ele está falando nesse trecho, que eu vou resumir aqui, né? Porque ele é mais longo o trecho. Mas Jesus assumiu de verdade sobre ele. E aí, a luz que ele me deu desse trecho, que ele fala sobre a diferença do conhecimento de si mesmo e da humildade, é por causa dessa parte aqui, ó. Quem pode dizer quantas coisas compreendi sobre essa virtude e a diferença entre conhecer a si mesmo e a humildade? Parece-me tocar com a mão a diferença dessas duas virtudes, mas não tenho palavras para me explicar. Para dizer alguma coisa, me sirva de uma ideia, um exemplo. Um pobre diz que é pobre, e mesmo há pessoas que não o conhecem, que talvez possam crer que possui alguma coisa, ele lhes manifesta com fraqueza a sua pobreza. Pode-se dizer que conhece a si mesmo. Então, quando a gente sabe que a gente não faz nada de bom, que o conhecimento de si mesmo vai mostrar assim, qualquer bem é Deus em nós. Nós somos um nada, nós somos por nós mesmos pura fraqueza e pobreza e nem amamos. Se amamos, é o amor de Deus em nós, é a pura verdade. Isso é o conhecimento de si mesma. Então, essa pessoa já está na verdade. O sinal de que ela está na verdade é que ela sabe que todo bem que vem dela é Deus. Então, ela não se incha, ela não fala que é ela que está fazendo absolutamente nada. Ela não fica se engrandecendo. Ai, como eu sou maravilhosa aqui fazendo esse bem. Olha como eu sou sábia. Olha como eu sou inteligente. Olha aqui na minha paróquia, o padre falou que eu fui muito bem. Olha como eu sou maravilhosa. Isso é a pessoa que não conhece a si mesma. É que não sabe a verdade do próprio nada. A pessoa que é nada, não importa. Elogiando ou não, o que esperar de mim? Eu sou um nada. Se falar também que eu fiz errado, eu aceito a correção. Por que eu vou ficar chateada se alguém falar que eu fiz errado? Por que eu vou ficar com raiva e ir embora? Sem que eu sou um nada. O que esperar de mim? Então, se você não espera de você perfeição, beleza, maravilha, porque isso não é a verdade. Se você ficar chateada que Jesus mostrar para você que você está errada em alguma coisa e falar, mas eu devia ser maravilhoso, eu devia acertar, você está no engano. Você não está sendo humilde porque você está querendo algo que você não é a sua natureza, você é um nada. Entendeu? Qualquer bem que dá certo dentro de você foi Deus, se não dá errado foi Ele também. Você está entendendo? Que você é um vazio, um saco vazio, que Deus é que enche, que você foi feito um recipiente vazio, um receptáculo para Deus, e que é Ele em você te movendo, entende? Então, se você fizer algo que não deu certo, isso só está te mostrando o seu nada, você não tem que se vergonhar e ficar chateado com isso. Qual que é a diferença disso e da humildade? A humildade é que você não vai se rebelar contra isso. Você não vai querer ser o que você não foi feito para ser. Mas, ao mesmo tempo, você vai aceitar a ação de Deus em você. É isso a luz que Jesus me deu. Porque aqui vai falar assim, ó. Por isso, a pessoa que assume a verdade, né? Eu não sou nada. Por isso é mais amado, move aos demais a compaixão de seu miserável estado e todos o ajudam, isto é, o conhecer a si mesmo. Mas se depois aquele pobre, envergonhando de manifestar sua pobreza, se vangloria do que é rico, de que é rico, ou seja, fala uma mentira, começa a se inchar e querer ser alguma coisa, está na mentira. Enquanto todos sabem que ele não pode nem sequer, não tem nenhum vestido para se cobrir e que morre de fome, o que aconteceria? Todos os desprezariam, ninguém o ajuda e chega até a ser sujeito de zombaria, de ridículo a qualquer que o conhece. Quem conhecer ele vai falar assim, ai, mas não é ele, essa pessoa que está falando isso aí, mas ela não é um nada. Ela vai ter que passar vergonha. Mas quando você é um nada, entende? Dá um exemplo, né? Se chegar aqui, o meu marido entrar aqui no grupo e falar assim, gente, mas a Ruth, ele é assim, assim, assado, né? Eu vou ficar ridicularizada, será? Só se eu quiser enganar alguém. Só se eu estiver falando algo que eu não estou vivendo. Mas se eu sou transparente na frente de todo mundo, o que que eles vão dizer? Entende? O que que eles vão poder falar? Ah, gente, a Ruth vacilou aqui em casa, queimou arroz. Eu sou um nada. Eu tenho que me vergonhar de quê? Agora, se eu mostrar uma coisa que eu não sou, aí que é o problema, né? Se eu falar assim, gente,
Na divina vontade é perfeição, você faz tudo perfeito. Mas se eu já estou pregando a verdade de que nós somos o nada, e que eu tenho pleno conhecimento disso, a outra pessoa revelar o meu nada, ela não deveria estar olhando para mim também. Ela deveria estar esperando só de Deus. Ela não deveria estar olhando para mim também. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa que vive no engano, né? As outras pessoas se tornam testemunho contra ela. Ah, Ruth, mas e se alguém falar mal de mim? Eu tô sendo simples. E aquela pessoa, simplesmente aquela pessoa não está vendo. Aquela pessoa, ela não consegue, ela está querendo ver em você uma perfeição que você não tem. Ela está querendo de você algo que você não pode dar. Ela deveria estar buscando Deus também. Entendeu? É simplesmente isso. Mas quando você é transparente, você não tem o que esconder. Você não, se alguém virar para você e falar assim, se seu marido virar e falar assim, ô Ruth, nossa, mas você é tão, né, desastrada, né? Nisso, naquilo, você fala, desculpa. Mas você não vai ficar se doendo, você não vai ficar, ai, eu na divina vontade nunca podia queimar um arroz, eu devia ser perfeito em tudo aqui na minha casa. Se você sabe que você é um nada, entendeu? Então você também não vai ficar chateado com as correções que Jesus te dá. Você não vai ficar chateada com isso, né? Então, a soberba diante de Deus é terrível, ele vai falar disso. A pessoa que quer ser alguma coisa, ele vai falar, tal é a soberba diante de Deus, e mesmo diante dos homens, é feio também diante dos homens. E eis que quem conhece a si mesmo, quem não conhece a si mesmo já está fora da verdade, já está na falsidade. Agora, a diferença com a humildade, né? A humildade, o que eu entendi da diferença do conhecimento de si mesmo e da humildade é que as duas coisas, elas são diferentes e ao mesmo tempo não são, são irmãs. Por quê? O conhecimento de si mesmo mostra para você que você é um nada. Então, as verdades do Fiat vai revelar que você é um nada, que você não tem que esperar nada de si mesmo. Mas se você ficar ali, então eu sou um miserável, eu sou um nada, então eu nem vou ler o livro do céu, eu nem vou buscar a santidade, aí você já não está na humildade. Entende? Você conhece a si mesmo, sabe que é o nada, mas quem disse que o conhecimento de si mesmo é para te deixar ali no buraco? O que que é a humildade? Você se revestir da verdade de Deus. Isso não é errado. Você assumir a verdade de Deus. Entendeu? Junto com o conhecimento de si mesmo, porque você vai falar que não é, você vai entender muito claro que não é você, aquela bondade é de Deus, mas a humildade vai te fazer declarar que é Deus. A humildade vai fazer você falar e assumir a palavra de Deus, assumir a verdade. O que que a criatura é chamada no livro do céu a ser pela verdade? O que que então, a humildade, você assume o que você é no livro do céu, o que você é dentro do plano de Deus, porque dentro do plano de Deus a criatura tem um encaixe, tem um propósito. Aquilo que Deus fala de você, né? Aquilo que Deus fala que a criatura é chamada a viver. Então, a criatura é chamada a viver sendo por graça que Deus é, por natureza. Ela vivendo daquilo que Deus vive, ela tem em si os atributos de Deus. O amor, a bondade, a misericórdia, a justiça, tudo que é Deus, ele quer colocar na criatura. Então, não adianta ficar no conhecimento de si mesmo e ficar, eu sou um saco vazio, não sou nada. Eu não faço nada de bom. Não, tá. Mas a humildade vai te levar a receber os bens de Deus, a tomar posse da verdade de Deus como coisa sua. E isso não é soberba, porque a soberba é você falar que é você. A soberba é você querer ser Deus sem Deus, como foi o pecado original do que a serpente propôs para Adão e hoje ainda propõe para os homens. Cada um querendo ser Deus de si mesma, dizer a sua própria verdade, como eu devo viver, como eu devo pensar, como eu devo agir. E os seres humanos estão soberbos porque eles estão assumindo a sua própria verdade. Eles mesmos estão dizendo coisas lindas para eles. Ai, meu jeito de pensar é lindo. A minha ideologia é muito linda. Ai, meu jeito de amar é maravilhoso. Então os seres humanos querendo cada vez mais se afirmar, se humanizar. Seja você mesmo, com suas próprias opiniões e pensamento. Isso é miséria, isso é engano, isso é falsidade. Mas a verdade de Deus, você vai assumir o que está na palavra de Deus como sua. Então, quando você vai falar, você está falando empoderado da palavra de Deus, da verdade de Deus, do que o Fiat está trazendo. O Fiat, a verdade, o conhecimento, aquilo que é puro, aquilo que é santo. Lá está a criatura também, no plano original de Deus. Porque lá no plano original de Deus, no reino da divina vontade, é o terceiro Fiat, é a criatura, ela entendendo o propósito da criação.
abraçando a redenção, tomando posse pelo conhecimento de Deus, tomar posse, ter a vida divina em si. Então você vai dizer claramente: Deus habita em mim, Deus pensa em mim, Deus fala através de mim. Mas você tem aquela clareza de que é Deus em você que está te movendo, que está te inspirando, que está em você. Você vai ter esse conhecimento claro que não é você em si mesma, mas em Deus você se torna um Deus, porque você é filha de Deus. Então você se torna também um Deus, né? Ele te torna através da verdade, da vida divina em você, outro dele, uma cópia dele, um outro Cristo, através da verdade reinando em você. Então, a humildade é você aceitar isso, né? Você aceitar o plano de Deus, você aceitar o que Deus tem para dizer. Então, não tem problema nenhum. Você vai ler o livro do céu e se há humildade dentro de você, você vai assumir aquilo. Então, você não vai ter vergonha de tomar posse, porque a verdade, a pessoa que está na verdade, o efeito da verdade, o que que a verdade produz dentro da pessoa? Posse. Se a pessoa não proclama com a boca, então lá no fundo parece que ela não assumiu aquela verdade. Não adianta ela fingir, ah, tá bom, eu aceito, mas eu não vou falar não, que eu tenho vergonha. Como que eu vou falar que Deus está nos meus pensamentos, que Jesus vive em mim? Então você vai tomar posse da verdade. Não tem como falar que está vivendo na verdade. O que que essa verdade vai gerar dentro de você? Posse. Você vai entender e é com a boca, é com a consciência. Claro que você vai falar de algo que se você ainda tem dúvida e incerteza, é aquela intermitência, aquela ainda tem coisas dentro de você que você ainda não tem aquela confiança, entende? Mas o processo com a palavra de Deus, da vida na divina vontade, você toma posse. Se você não professar com uma boca, não adianta. Então as pessoas têm uma visão tão errada de que isso é soberba, de que você assumir a palavra de Deus como sua e assumir que você está vivendo aquilo é uma soberba diante das pessoas, que isso é falta de humildade, porque as pessoas não entendem a humildade. Eu não estou falando mais da virtude aqui, as pessoas só pensam na virtude, e é mesmo assim deturpam essa virtude, que muitas das vezes o que elas chamam de humildade é conhecimento de si mesma, né? Quando elas ficam, não, né, eu não, tal, né? Nossa, fulano, você cantou tão bonito na igreja, não, né, eu não, tal, né, eu não, que tem essa inteligência, não, tal. Mas elas ficam assim meio tímidas, né? Elas são tímidas. É conhecimento de si mesma. Mas a humildade é a verdade. Sim, foi bonito mesmo. Você sabe que foi Deus dentro de você, mas você assume a graça, o dom, a verdade, o trabalho dele dentro de você. Você não vai. A pessoa que está na verdade, ela não nega essa verdade. Então, ela toma posse, ela fala com posse e doa essa verdade. Então, ela fala como dom dela também. Ela fala como que é algo dela. Ela toma posse como algo dela. Então, a humildade te faz abraçar Deus. A humildade não te envergonha, não te torna uma pessoa tímida, uma pessoa que não declara. Porque uma alma tímida, ela não declara. Ela é covarde, ela tem medo, ela tem dúvida, né? Agora, quando a pessoa, ela realmente abraça a verdade com posse, que realmente aquilo está gerando nela vida, que aquilo realmente está gerando nela esse entendimento, ela abraça aquilo que ela é como o próprio Cristo, né? Quando Cristo falou, eu sei o que é sentir fome, isso, aquilo, viver isso, abraçou nossas dores, ele abraçou com verdade, Deus não fingiu, ele se tornou homem. Quando Deus sabe o peso da culpa, ele sabe realmente o peso da culpa, ele não está fingindo, não é algo que é inerente, é só a vida humana e Deus não sabe nada do que passa com o homem, ele sabe o que passa com o homem, ele sabe, ele conhece muito bem o que ele criou, e ele sabe a miséria e o buraco com que o homem entrou, ele sabe falar com mais propriedade do que nós mesmos, porque conhece nós melhor do que nós mesmos, né? Então ele fala, então aquilo que ele é, sendo, quando ele fala que é 100% Deus e 100% homem, é verdade. Então ele pode falar com posse, com verdade, ele não está fingindo, ele não está fantasiando uma realidade. Na divina vontade, nós não podemos também viver fantasiando como uma teoria, se na verdade vai ser só algo contado como uma notícia. E na divina vontade não é você ver as verdades como uma notícia, mas é você tomar como verdade, como vida, como posse. Eu estou vivendo isso, a verdade está me transformando. Eu sei que é Deus vivendo dentro de mim e falando através da minha boca. Se você não proclamar com os lábios e mostrar a verdade, gente, a verdade é maravilhosa. Olha o que Deus está fazendo aqui na minha vida. Olha Deus trabalhando nessa situação, nessa.
nessa. Então, isso é a verdadeira humildade, a verdade, porque mas está falando de si mesmo. Não está, você está falando de Deus. Mas como você vai falar de Deus sem tirar o elemento seu, da sua vida, sem que o reino da divina vontade, ele vivendo dentro de você? Como que você vai separar isso? Ah, não posso dar testemunho, não posso falar do que Deus está fazendo na sua vida. Então, você só está contando uma notícia. Você ainda não tomou posse do Fiat. O Fiat não está, a verdade você ainda não está vendo, não está na luz, você ainda não é luz, porque você não consegue enxergar. Você se torna luz quando você declara, quando você professa com toda a sua consciência aquilo. É muito importante isso. Então, o que a luz da verdade gera na alma? A própria verdade. Você se torna transparente, essa verdade vive dentro de você e você transborda essa vida para fora e você anuncia essa vida para fora. Isso é muito importante, porque é o que a luz da verdade gera numa alma. Tomar posse do que você está vivendo. E não ter vergonha de assumir isso, porque o conhecimento de si mesmo, você sabe exatamente quem você é por si mesmo, você não está falando de si. A sua intenção ali, você sabe muito bem que você está na intenção mais pura, né? Você tem que conhecer a sua intenção, tem que conhecer o que move a sua intenção. Então você sabe que realmente é Deus, mas você também assume ele, você mostra o trabalho dele na sua vida, você dá testemunho do mover da divina vontade na sua vida, do que essas verdades estão produzindo nos seus atos, do que isso está gerando de mudança. Se não, gente, estamos nos enganando. E Deus não quer isso, né? Ele quer a gente na verdade mais pura, sem mostrar ela para as pessoas, ainda mais no mundo em que tudo é tão escondido, e a vontade divina fica como que Jesus falou sobre os escombros, né? Porque o ser humano não vê, a vontade divina está na vida de todo mundo, mas as pessoas não vê. Então você é um canal que narra essa verdade. Você é o canal da verdade, você é a boca que faz a verdade tomar matéria, se materializar, aparecer. Você não foi feita para mentira, para falsidade, para esconder a vida divina. Você foi feita para mostrar ela aqui e acolá e na vida de todas as criaturas, em todos os lugares e momentos e formas que Deus te comunica a ela. E você foi feito para apontar. Você foi feita para ser um instrumento que transborda, que aponta, que é o GPS da verdade. É o GPS da vontade divina, onde as pessoas conseguem localizar. Ai, o livro do céu é maravilhoso, mas onde isso se encaixa? Onde isso funciona? Aonde que está isso e essa realidade que Jesus está falando? Senão as pessoas vão ver como algo lindo, mas vai continuar vendo Deus distante. Elas na vida delas e Deus lá distante. E você mostra, você revela Deus. Então, por isso que para você ser luz, a luz é a pessoa que revela Deus, tá? E com simplicidade, porque é nas coisas mais simples, né, que você vai revelar, com os exemplos que Deus te dá, com as formas que você está identificando no que você está vivendo. E você vai falar desse Deus, de como esse Deus atua, de como essa verdade está mudando a sua vida, de como que antes você era uma pessoa que pensava de tal forma, cega, surda, muda para Deus, e o que Ele está transformando, que antes você era uma pessoa tímida, que não gostava nem de falar, que tinha vergonha até de falar. Eu era a pessoa que eu falava assim, eu não vou nem falar, que eu não gosto da minha voz. Olha para os problemas que eu tinha na minha cabeça, cheio de todos os problemas psicológicos que vocês podem imaginar. E o que a verdade transformou a minha alma. Eu, eu fico emocionada de falar da verdade. Porque é verdade, né? Ela cria o que ela é dentro de você, ela te torna uma pessoa corajosa, ousada, que não tem medo de falar, que não tem medo de tomar posse de Deus, que não tem medo de se aproximar de Deus, que não tem medo de. Que não fica com essas coisinhas bobas. Ai, mas eu sou só uma dona de casa, uma menina que nem tem informação teológica. Quem sou eu para vir aqui falar do livro do céu? Tinha que ser um padre, tinha que ser não sei quem, tinha que ser o Papa, tinha que não sei o quem. Não. Você assume, chegou para mim, bateu na minha porta. Jesus falou: é a sua boca que eu quero usar, é a sua cabeça que eu quero usar, é a sua pessoa que eu quero usar. Para de ficar falando, eu sou isso, eu sou miserável, eu sou pequena, eu tenho pouco estudo. Para, eu trouxe uma Luísa, bem pequena mesmo, que tem pouco estudo, para ninguém arrumar desculpa que não pode, entendeu? Se um consegue, se nessa pessoa eu consigo em qualquer um. Então, chega dessas coisas, gente. A gente tem tantos problemas. A gente aqui é complexado. Deus nos conhece. A gente tem mais problema com a nossa pequenez do que Deus. Esses problemas e obstáculos que nós que colocamos não é Deus.
É nós que colocamos esse obstáculo para Deus, desde a culpa original, uma desconfiança tremenda de Deus. E a verdade vai tirar essa desconfiança, vai tirar esse germe mau que está enraizado dentro de nós, que desconfia, que não quer aproximar de Deus. Então, a palavra é uma forma que vai nos aproximando através de Deus. Ele quer a nossa experiência mais pura com a palavra, que não precisa dele aparecer e fazer uma experiência sensível, que você só acredita se vê Deus, se Deus tem que aparecer para você. Gente, a palavra dele já é a manifestação mais clara dele. E quem ama ele pela verdade, pela palavra, gente, está vivendo aquilo que ele falou. Feliz aqueles que creem sem ver, está vivendo a fé verdadeira, porque você está sendo movido pela palavra dele. E a palavra dele estava lá no ato da criação. Foi o Fiat que tudo se fez. Então, gente, pensa, é o próprio Deus falando. Se você não escuta a palavra dele e ama ele só pela aparência dele, isso não é amor verdadeiro, porque quando ele fala, você não quer ouvir. Então você não ama verdadeiramente a pessoa se quando ela fala não é importante, ela nunca fala. Olha o que Jesus fala nesse outro trecho aqui, ó. 1 de janeiro de 1900. Efeito do conhecimento de si mesmo. Quanto mais a alma se humilha e se conhece a si mesma, tanto mais se aproxima da verdade. Porque você tem que saber que você é um nada. Então, quando Jesus nos corrige, tudo que permite nós passarmos, as provas, os testes, é para a gente conhecer a nós mesmos, para que a gente não fique inchado, para que a gente não fique. Porque nós temos interesse, gente, nós temos muitas trevas, né? E é para tirar essas trevas de nós. É só para isso, é para que a gente aproxime da verdade com amor e que a gente realmente ame a verdade, né? Então, encontrando-se na verdade, procura dirigir-se ao caminho das virtudes, do qual se vê mais longínqua. E se vê que se encontra neste caminho, logo descobre o muito que lhe resta fazer, porque as virtudes não têm termo, são infinitas como eu sou. Então, encontrando-se na verdade, procura sempre aperfeiçoar-se, mas jamais verá, chegará a se ver perfeita. E isto lhe serve falar com que a alma esteja continuamente trabalhando e esforçando-se mais, né, em aperfeiçoar-se, sem perder tempo com ociosidade. E eu me comprazendo com esse trabalho, pouco a pouco vou retocando-a para pintar nela a minha semelhança, né? Então, eis porque quis ser condado para dar um exemplo de grandíssima humildade que fez desconcertar os próprios anjos do céu. E a gente não entende, às vezes, essa perfeição que Deus trabalha, né? Que a verdade de Deus não é do jeito que a gente imagina. Você fica imaginando você virando um anjo, né? E tudo dando certo, e você se vendo perfeita. Essa perfeição a gente entende tudo errado. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Que é a luz que Jesus tem me dado na minha vida, né? De querer, tava vendo a perfeição de não cometer nenhum erro, de não ver em mim nenhum rancor, nenhuma mágoa, nenhuma miséria, blá, blá, blá. Não é assim. Na verdade verdadeira, a humildade te produz semelhança com o trabalho de Jesus na sua alma, o aperfeiçoamento que Jesus faz é através das cruzes. O aperfeiçoamento que Jesus faz de configurar você a vida dele não está no glamour, não está de você se ver linda. Ao contrário, cada vez você se torna mais invisível aos olhos das pessoas. O que a verdade vai gerando na sua alma e o que o trabalho de Jesus vai gerando de verdade na sua alma é essa invisibilidade cada vez mais. Cada vez mais, ao contrário, né? Ele permite em você, você passa pelas humilhações, que é a forma que está aperfeiçoando você, a se assemelhando a Ele. Porque quando Jesus foi humilde e abraçou de verdade a verdade, é só você ver a vida de Jesus. Você viu Jesus sendo humilhado, sofrendo pobres, humilhações, contrariedades, ele sendo Deus, né? Ele sendo que tinha que ser só servido e amado, mas ele tomando sobre si todas as confusões, todas as injustiças que você possa imaginar, entende? Então, a alma, quando ela está soberba e está cheia de si mesma, o que que ela fala? Ah, eu não aceito passar por isso, eu não aceito ser humilhada, eu não aceito ser confundida, eu não aceito passar por nenhuma situação assim. A pessoa que está cheia dela mesma, ela é assim. Porque ela acha que ela tem que se ver perfeita, acertando tudo. Aí Jesus quebra suas pernas, para mostrar para você que não é assim. O conhecimento de si mesmo vai tirar de você essa visão de eu não mereço passar por isso. Eu não mereço que uma pessoa não fale comigo. Eu não mereço ser rejeitada. Eu não mereço ser corrigida. Eu sou muito boa.
O conhecimento de si mesmo vai fazer você calar a boca, porque quando você olhar Jesus, você vai falar, ele que merecia ser tratado super bem, não foi? Quem se eu que mereço? Vou falar o quê? Que mereço ser maltratada? Eu vou falar o quê? Que vergonha. Olha a minha diferença com a de Jesus. Isso vai te dar uma vergonha muito grande. Então você não vai se atrever a achar que você merece algum glamour e um tratamento diferenciado, não é? Mas aí a humildade, então, vai te fazer aceitar tudo que Deus te mandar. A humildade vai fazer você abraçar em tudo que Deus te mandar. E o trabalho de Jesus na sua alma não vai ser glamouroso, não vai ser resultados materiais e humanos, em que você vai falar e tudo que você vai ser a filha poderosa da divina vontade, que vai tomar posse da verdade. E quando você falar, todo mundo vai se calar, todo mundo vai entender. Jesus fala, a verdadeira pessoa que está movida pela verdade não é aqui na terra que ela recebe. É tudo no céu, é tudo para a eternidade. É tudo bem-aventurança lá, essas almas do purgatório tá recebendo, os bem-aventurados, é tudo para Deus, né? E a alma não fica preocupada, a gente nem fica preocupada com isso, entendeu? Mas também a gente toma posse de tudo que fala, né? Mas aqui na terra é ralar, não é ganhar aqui, não é ter um monte de seguidor, não é se tornar um influencer, não é holofote, tapete vermelho para você, gente te elogiando e falando que você é maravilhosa e falando o seu nome, ao contrário, é você desaparecer. Então, a verdade de Jesus está transformando você em luz, naquilo que ele é ser outro Cristo, não é você com a sua carinha linda com o seu nome aparecendo, não, mas é ele. É Ele. É isso que a verdade nos transforma em outro Cristo. E é só você ver como Jesus viveu. Como você vai ter uma vida diferente da vida dele. Entende? Então rala e aguenta firme. No mundo é assim. Se a pessoa, um sinal muito claro de que pode ela não estar na verdade, essa está sendo aplaudida demais. Essa está sendo querida demais. É se ela está recebendo tudo aqui na terra. Isso já é um sinal muito grande para a alma, para a pessoa. Porque a verdade verdadeira que você vai falar não vai produzir. O que ela vai produzir em você é esse desapego de si mesmo, despojamento. Cada vez mais, humanamente falando, você fica sozinho. É só você e Deus. Não é triunfo humano, porque Jesus não foi um rei humano na terra que foi elevado em um patamar lá, né? Ao contrário, ele abdicou de tudo isso. E a verdade deixou de ser verdade, de reinar, só que ele reinou, mas que não reinou humanamente como as pessoas queriam que ele reinasse. Não é diferente em você. Não é diferente de Jesus na sua vida. Amém? Então, né, tem muito mais coisas que nós podemos falar, né? Mas já falei bastante nessa palestra, vai ter mais temas, né? Mais pessoas falando sobre a verdade. Que Deus te abençoe muito e que essas palavras possam iluminar você. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus te abençoe. Divina vontade, reina na minha vontade.